Pessoal, o que eu preciso saber sobre asma para a prova do Revalida, segundo o INEP? 3 coisas de peso, que sempre cai, e um quarto assunto que cai menos. O primeiro, a gente tem que saber sobre a gravidade desse paciente. Leve, moderado, grave, muito grave. Eu preciso saber se esse paciente está controlado, parcialmente controlado, ou ele não está controlado. E eu preciso saber a conduta segundo a gravidade. Por quê? Vamos lá, vamos começar então. E por fim, o quarto tema, que é menos importante, mas que também já caiu, é segundo o controle, se eu aumento ou vou diminuir as doses. Primeiro vamos avaliar o paciente, se ele está um paciente leve, moderado, grave ou muito grave. Primeiro, o leve e o moderado, eles estão sempre juntos ali. Então, quando eu falar leve e moderado, tá tudo junto ali, ok? Então vamos lá, eu vou classificar segundo frases, se ele consegue falar frases, segundo o pico de fluxo respiratório e segundo a saturação. Então os 3 tópicos que está sempre presente nas questões do Revalida. Se ele consegue falar frases completas, ele é um paciente leve a moderado. Se é frases incompletas, é um paciente grave. E se esse paciente não consegue frases incompletas e ainda monossílaba, ou agora a gente já joga o pico de fluxo respiratório. Se ele tem mais de 50, leve a moderado, 30 a 50, grave. E se ele está com menos de 30, é um paciente muito grave. E segundo a saturação, se ele está saturando entre 95 e 91, leve a moderado. 90 para baixo, ele é um paciente grave. E aí, com base nessa classificação, se é um paciente na APS leve a moderado, você pode, inicialmente na APS, entrar com salbutamol de 4 a 8 jatos a cada 20 minutos durante 1 hora. Se ele respondeu bem, não precisa encaminhar para o pronto atendimento. Só que aí vem quais são os critérios de você transferir o paciente da APS e encaminhar para o pronto-socorro. Se ele não respondeu nessas 3 sessões de salbutamol, 3 jatos de salbutamol, ou se ele está grave, no caso se ele já está com pico de fluxo respiratório de 30 a 50, se ele está saturando menos de 90, se as frases estão incompletas, ou, tema importante, se a família não concorda em atender esse paciente na atenção primária, é claro que você vai encaminhar esse paciente para o pronto atendimento. Segundo a estabilidade, se ele está controlado, parcialmente controlado ou não controlado. Aí são 4 coisas: sintomas diurnos, sintomas noturnos, segundo as atividades do dia a dia e o pico de fluxo respiratório. Então lembre-se o seguinte, se dentro do caso clínico, isso foi até questão de prova do Revalida, se ele tem 3 sintomas diários por semana, esse paciente já não é controlado, ele já está parcialmente controlado. Ele tem que ter no máximo 2 crises por semana, diárias. Se esse paciente tem qualquer crise noturna, ele já é parcialmente controlado. Se esse paciente tem um pico de fluxo respiratório abaixo de 80, ele é parcialmente controlado. E se esse paciente está, deixa eu olhar o outro aqui, atividades, se ele não consegue realizar atividades do dia a dia, ele também é parcialmente controlado. Otaviano, mas quando então ele não é controlado? Vou lá, não é controlado, não parcialmente. Quando ele tem pelo menos 3 desses sintomas que eu acabei de citar. Então, ou seja, se ele tem 3 desses sintomas, que no caso, noturno, diário, atividades ou pico de fluxo respiratório, nesse caso esse paciente não é controlado. E com base nessa informação, a gente vai entrar com a conduta que cai muito pouco em prova, mas como houve atualização, fique atento. Como que eu decorei esse negócio, pessoal? O seguinte, pensa o paciente controlado, ele vai usar corticoide inalatório associado ao formoterol somente por demanda. Se esse paciente não está controlado, parcialmente controlado, tem que subir uma etapa. Qual que é a próxima etapa? Se agora ele está tomando corticoide inalatório e formoterol à demanda, o próximo eu vou colocar o corticoide inalatório diário e
o formoterol à demanda. Porque se eu quiser subir mais uma etapa, aí eu vou continuar ainda com corticoide, perdão, faltou uma informação, vou adicionar ela agora, ainda está a tempo, em doses baixas. Ou seja, vou começar de novo para a gente não ter erro, para você pegar legal aí, ó. Corticoide, se ele está controlado, corticoide inalatório mais formoterol por demanda. Se ele está parcialmente controlado, eu vou subir uma etapa e aí nesse caso corticoide em dose baixas diariamente e formoterol à demanda. Se eu precisei subir outra etapa, eu continuo ainda com corticoide em doses baixas diariamente, só que aí eu adiciono o formoterol diariamente também. Entendeu essa pegadinha? Só na quarta etapa que eu vou entrar com corticoide a doses médias. E na quinta etapa, corticoide em doses altas. E aí a gente já considera também, claro, né, corticoide via oral em um período aí curto, mas considera em pacientes, né, que não consegue controlar. Ele está lá tomando doses médias de corticoide inalatório diariamente, está com formoterol diariamente e está usando o formoterol à demanda e mesmo assim ele não está controlado. Aí a gente pode considerar entrar aí com corticoide via oral em poucos dias. Ok, pessoal? Para finalizar, duas informações. Nós temos o Montelukast, que pode ser utilizado no caso em menores de 6 anos. E nós temos o omalizumab, que é no caso da asma com presença de eosinófilos aumentado. Ok? Então é isso. Repasso aí de asma. Vamos lá. É o reality